Olá, eu me chamo Irla e sou graduanda do curso de Agronomia da UFSC e hoje eu vou apresentar o relatório sobre a ordem Hemiptera, subordem Heteroptera, da disciplina de Entomologia Agrícola. Só um minutinho que eu vou compartilhar minha tela. Deixa eu carregar aqui. Eu acho que não quer entrar em... Não tá mudando para vocês, né? Isso. Tá. Eu vou apresentar... Apresentar a si mesmo. Ele não quer abrir aqui a representação. Ok, vamos começar então. A ordem Hemiptera, eu quero dar um abrangente geral, assim, sobre a ordem, né? Depois a gente entra na subordem Heteroptera. Então, algumas características que a ordem tem em comum. Eles possuem aparelho labial tetraqueta, né? 4 estiletes. Não possuem cercos. Apresentam 2 pares de asa, que é do tipo hemiélitro ou membranoso. E eles podem ser aquáticos ou terrestres. Entrando, então, na subordem Heteroptera, a gente tem os indivíduos que são os percevejos, e eles são reconhecidos por eles terem um rosto articulado, as asas do tipo hemiélitro e um tamanho variável. Eles podem ser predadores ou fitófagos. Cerca de 25 mil espécies descritas até o momento. E aí agora a gente pode entrar, então, na morfologia da cabeça, que é o nosso tagma sensorial. Vamos começar com o aparelho bucal, então. O aparelho bucal, como eu já tinha falado anteriormente, é o sugador labial tetraqueta. Ele se diferencia, né, do hábito alimentar do indivíduo. Então, se o indivíduo ele é fitófago, ele tem um rosto com 4 segmentos, longo, ultrapassando o primeiro par de pernas, e reto. Se ele é predador, ele já tem um rosto com 3 segmentos, curvado, né, e curto, em relação ao fitófago. E se ele for hematófago, então ele tem um rosto com 3 segmentos também, mas o que difere de um predador é que ele é reto ao invés de ser curvado. Temos também as antenas, que são do tipo cetáceas, podem conter de 3 a 5 antenômeros. E os ambientes aquáticos, os indivíduos de ambientes aquáticos, eles têm as antenas escondidas em uma fosseta. Mandíbulas e maxilas formam um tubo que fazem a penetração do indivíduo. Então, a gente parte para a morfologia do tórax, que é o nosso tagma locomotor, aí que a gente vai encontrar os tipos de asas, os tipos de pernas. Então, vamos começar pelas pernas, que podem ser do tipo ambulatoriais, natatórias, fossoriais ou prensoras, desculpa. Aqui a gente vê o tipo de ambulatorial. Alguns indivíduos, como esse aqui mais à direita, eles possuem uma extensão foliácea nas tíbias das pernas posteriores, né? E também uma característica bem comum dos percevejos em cima do tórax, eles têm esse escutelo, que é um triângulo, né, aqui em cima, é bem perceptível nas espécies. Bom, as asas então são do tipo hemiélitro, como eu já tinha falado, que ela é uma parte córea, dura,
e o córeo, né, dura, e uma parte membranosa. E aí pode ou não conter nervuras. E por fim, a gente tem a morfologia do abdômen, que é o nosso tágono visceral. Aqui a gente pode encontrar fêmeas com 10 urômeros e machos com 9 urômeros. Algumas espécies, como a espécie do barbeiro, que é essa espécie que está ao fundo aqui, elas possuem esse conexivo, que é essa expansão abdominal. Os percevejos também eles contêm glândulas odoríferas, que ficam ou ao lado, né, lateralmente, ou acima do abdômen, e os odores eles saem ele é liberado pelos ostíolos. Também a gente pode citar algumas coisas sobre a biologia dele. Aqui eu coloquei uma foto sobre o desenvolvimento, que então o desenvolvimento dele é hemimetábulo. Ele apresenta as ninfas, e o indivíduo juvenil se assemelha ao indivíduo adulto já, né? Desde o seu nascimento. A reprodução é sexuada, sendo de forma direta pelo o macho copula a fêmea, e a maioria é ovíparo ou também podem ser vivíparos. Terminando essa parte de morfologia e biologia, a gente entra em uma parte de classificação, que é as divisões dessa subordem, né? A gente tem 3 divisões, que é a divisão geocorise, a anfibicorise e a hidrocorise. Vou falar um pouquinho mais sobre cada uma delas e daqui a pouco a gente fala um pouco sobre a importância agrícola que elas têm. A divisão geocorise, então, eles são terrestres, eles apresentam antenas longas e garras tarsais apicais. Eles são subdivididos em 6 superfamílias, com suas famílias respectivas, e a maioria deles, mas também a gente encontra alguns de controle biológico, mas a maioria eles são danosos às culturas, né, de importância agrícola. Já a divisão anfibicorise, a gente tem os indivíduos que vivem sobre a superfície da água. Então, eles têm umas antenas longas e as garras tarsais pré-apicais. Também aqui a gente tem os predadores, né? Predadores de pulgões, por exemplo, que são usados no controle biológico. E, por fim, a divisão hidrocorise, que são indivíduos aquáticos. A gente pode perceber nessa imagem aqui que eles não... as suas antenas não são visíveis, porque elas ficam escondidas em focetas. E nessa divisão, são subdivididos em 5 superfamílias, com suas famílias respectivas, e eles também são, de maioria, predadores, né? Então, a gente passa agora para a nossa última parte, que é as importâncias, a importância agrícola e médica. Importância agrícola, a gente tem as pragas. Eu trago 2 exemplos da divisão geocorise, que é o percevejo castanho, o Scaptocoris castanha. Eles são insetos que sugam as raízes, o sistema radicular das plantas. Aqui a gente vê a cultura de milho, né, sendo atacada por essa praga, e aqui do outro lado a gente vê o percevejo frade, o Obealus poecilus, que é um percevejo que ataca o arroz. Ele ataca os grãos de arroz, a gente pode ver as necroses aqui nas folhas, nas cascas do arroz, né? A gente também tem os indivíduos usados no controle biológico. Aqui, essa foto, eu trago uma divisão da geocorise, que ele está atacando, está se alimentando de uma lagarta de Lepidoptera, mas a gente também encontra indivíduos da divisão ambificorise e também da divisão hidrocorise, como sendo predadores. Eu não consegui enxergar a imagem, mas a gente sabe disso. E, por fim, então, a importância médica, como eu já tinha citado, essa é uma espécie que ela é vetora de uma doença chamada Chagas, e ele é bem reconhecido por esse conexivo, essa expansão
lateral do abdômen. É o barbeiro Triatocoma infestans. E era isso, as referências estão no livro de entomologia agrícola, eu espero que tenha ficado claro, e obrigada.